Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o surgimento dos números, né? Os números eles tiveram com a sua principal lei de formação, né? Vamos dizer assim, a sua criação, ela foi devido ao fato de que as pessoas precisavam contar as coisas, né? Então, do momento quando você precisa contar a quantidade de coisas que uma pessoa tem, isso deu a ideia de surgimento do grupo de números, tá certo? No passado, as civilizações antigas, elas usavam pedras para associar a quantidade que tinha de uma determinada, de um determinado objeto, de um determinado elemento, às quantidades de pedras. Hoje em dia não. Hoje isso foi evoluído e aí surgiu-se os números, tá certo, pessoal? O primeiro grupo de números que surgiu foram os números naturais, que a gente vai indicar pela letra N. Esse Nzinho aqui, ó, um pouquinho diferente, tá certo? Ele é o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esses três pontinhos significam dizer que ele é infinito, perfeito? E aí o que acontece? Por que ele é composto por esses valores? Esses símbolos aqui, ó, 0 até o 9, eles são os algarismos que compõem um número. Então, todo número ele é composto por algarismos de 0 a 9. E aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos. Por isso, o nosso sistema de numeração, onde se inclui os números naturais, é chamado de sistema decimal. Perfeito? Ele é decimal porque são 10 símbolos. E a partir desses 10 símbolos, nós podemos formar qualquer um dos números naturais que nós venhamos a conhecer. Esse conjunto também pode ser representado por esse N com asterisco em cima. Esse asterisco significa que o zero é excluído, ou seja, você tira o zero do seu conjunto dos números naturais. Você observa que aqui eu parei no 6 na minha representação. Não é que eu parei no 6. Esses três pontinhos, que são as reticências, indica que o conjunto continua. Então eu posso parar a representação dele até onde eu quero, mais ou menos. Perfeito? Essas duas representações são as representações de conjunto dos meus números naturais. Mas eu posso fazer essa representação aqui, que é chamada representação na reta numérica, onde eu tenho um marco inicial e ele se estende, mostrando que a setinha leva esse conjunto até o infinito. De um modo geral, a gente fala reta numérica porque você vai aprender lá na série seguinte outro grupo de números, mas a gente chamaria essa aqui de semi-reta numérica, porque ela tem um início obrigatoriamente aqui no ponto zero. Perfeito? Então tem o 0, 1, 2, 3, 4. Detalhe, cada espaçozinho desse aqui, ó, ele tem que ser do mesmo tamanho para eu representar a minha reta numérica. Tá legal? E aí, a gente pode começar a brincar com isso. Brincar de que sentido, Mauro? Eu posso falar para vocês que a partir desse conjunto dos números naturais, eu posso criar outros subconjuntos. O que são subconjuntos, Mauro? Subconjuntos são conjuntos que eu posso tirar de dentro desse daqui que eu já formei maior, que é o meu conjunto original. Então, se eu tenho aqui, ó, números pares, eu vou pegar todos os elementos pares que se encontram dentro dos números naturais. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim vai embora. Eu posso pegar todos os números múltiplos de 3. Então, lá da tabuada do 3, ó, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Como eu poderia chegar para você e falar o seguinte, ó, eu posso formar os números, vou botar aqui, ó, números entre 6 e 15. Então, o que você vai falar? Se são entre 6 e 15, como é que eu vou escrever ali, ó? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E esse não vai ter reticências no final. Por que não? Porque eu quero somente os números que estão entre 6 e 15. Isso é um conjunto finito. Eu limitei o início a partir do 6 e o término antes do 15. Perfeito? E aí eu posso mexer com todos eles. Uma observação interessante é que, se você observar, todos eles eu comecei e terminei com as chaves. Isso é uma definição de conjunto.
Toda vez que você vai representar um conjunto, os elementos eles têm que dar início e término com as chaves. Perfeito? E a partir disso, a gente pode brincar com vários conjuntos numéricos. Outra coisa que a gente pode fazer é que eu posso escrever esses valores em dois formatos, em ordem crescente ou em ordem decrescente. O que seria minha ordem crescente, Mauro? Do menor para o maior, que é basicamente todos esses que nós fizemos aqui. Então, se eu quero aqui escrever os números de 5 para cima, de 5 a 10, vamos supor, então eu vou fazer ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui ó, eu fiz a minha ordem crescente. Agora, se eu quisesse esse mesmo conjunto em uma ordem decrescente, seria do maior para o menor. Então, como eu quero de 5 a 10, o maior número é o 10. Então, eu vou fazer 10, 9, 8, 7, 6 e 5. Eu estou fazendo em uma ordem decrescente. Mauro, como é que eu faço para saber se um número é maior do que o outro? Vou pular para esse fato aqui de baixo, ó, que é a minha comparação. Um número ele será maior do que o outro sempre que ele estiver à direita dele na reta. Por exemplo, eu não falei aqui entre 5 e 10? Eu olho aqui na minha reta. Ó. Observa que a reta eu parei aqui, a indicação no 7. Mas como eu falei, eu posso continuar. Então eu teria 8, 9 e 10. E aí o que eu faço? O 10 está na direita do 5, lado direito. Ó. Se ele está do lado direito do 5 aqui, ó, lado direito do 5, o 10 é o maior número. Então se eu quero crescente, eu começo do pequenininho, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e aumento. Foi o que eu fiz lá. Se eu quiser na ordem decrescente, eu vou fazer o contrário. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Então, crescente você usa para lá, crescente você usa para cá. Direita crescente, esquerda decrescente. E aí você faz a comparação. Dizer se um número é maior do que o outro é você verificar se esse número está mais à direita do que o outro. Então, se eu faço a comparação 5 e 8, quem é maior? 5, o 8 é maior do que 5. Ou poderia dizer, 5 é menor do que 8. Tá certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que gravar. Tá? Uma das maneiras de eu fazer isso é usando os símbolos desses dois formatos. Esse símbolo significa maior que, e este símbolo significa menor que. Então, se eu quero fazer ali entre o 8 e o 9, eu posso escrever 8 é maior do que 5, ou poderia escrever 5 é menor do que 8. As duas escritas estão certas, perfeito? Se o 8 é maior do que 5, é porque o 5 é menor do que 8. Não esqueça, maior que, menor que. Voltando aqui, ó. Então falamos sobre os números crescentes e decrescentes, agora vamos falar sobre sequência numérica. Sequência numérica, como a gente falou aqui, ó, é a formação desse meu conjunto numérico. Mas eu posso, dentro dessa minha sequência, escrever dois elementos. Um deles é o sucessor e o outro é o antecessor. O que é o sucessor de um número, Mauro? É o valor posterior ao número dado. E o que é o antecessor? É o valor anterior ao número dado. Mauro, o que é posterior e o que é anterior? Posterior vem depois, anterior vem antes. Então, quando eu estou falando aqui, se eu perguntar quem é o sucessor de 10? O sucessor de 10 é quem vem depois do 10. É o 11. Quem é o sucessor de 15? O sucessor de 15 é o 16, é o que vem depois. E se eu perguntasse o antecessor, aqui, ó, antecessor de 10, é o que vem antes do 10, não é isso? Antes do 10 eu tenho o 9. Se eu perguntar quem é o antecessor do 15, o antecessor do 15 é aquele que vem antes do 15, é o 14. E aí a gente pode usar essa fala para trabalhar de uma outra forma. Eu posso dizer que para eu descobrir o sucessor de um número, basta eu somar uma unidade. Eu descubro o sucessor. Já para descobrir o antecessor, eu vou subtrair uma unidade.
Então, se eu pegar aqui, ó, sucessor de 10, é só fazer 10 mais 1, 11. Sucessor de 15, é só fazer 15 mais 1, 16. Antecessor de 10, é só fazer 10 menos 1, 9. Antecessor de 15, é só fazer 15 menos 1, 14. E aí eu posso trabalhar outro tipo de situação também envolvendo os números. Perfeito? Não está aqui colocado no quadro, mas eu também posso falar em números consecutivos. O que são números consecutivos? Eu não coloquei aqui, ó. Mas números consecutivos é quando eu trabalho esse grupo de números na ordem. Então, se eu pedir para você, me diga aí 3 números consecutivos. Você vai falar 5, 6 e 7. Se o outro aluno falar 7, 8 e 9, ele falou direitinho? Falou. Se o outro aluno falar 1, 2 e 3, ele falou também direitinho? Falou. Se o outro aluno falou 5, 6 e 10, ele falou certo? Não. Por que não? Porque quando eu falo número consecutivo, ele tem que estar na ordem, um após o outro, respeitando uma regra. Se eu falo assim, 3 números consecutivos pares, então você vai vir aqui dentro dos números pares e vai me falar 3 números que estão na sequência dos pares. 2, 4 e 6. Isso são 3 números consecutivos pares? São. Se o outro aluno falou 8, 10 e 12, ele acertou também? Acertou, porque dentro dos números pares, 8, 10 e 12 são números que estão na ordem. Se um terceiro aluno falar 6, 8 e 12, ele acertou? Lógico que não, porque depois do 6 e do 8, eu teria que vir com o 10, não teria que estar vindo com o 12. E aí a gente acaba fazendo esse tipo de estudo, beleza? Então, vamos lá, vamos recapitulando aqui rapidamente. Falamos sobre os números naturais, que podem ser representados dessa forma ou dessa na reta. A reta vai servir para a gente ajudar na comparação, para saber se o número é maior ou menor do que o outro. Além disso, a gente pode ter os subconjuntos, que são aqueles conjuntos que eu posso formar. Eu formei aqui dos números pares, do múltiplo de 3, mas eu poderia fazer múltiplo de 5, múltiplo de 10, ímpares e qualquer outro. Podemos também, a partir desse grupo de números, escrever eles em ordem crescente ou decrescente. Crescente é quando eu vou aumentando uma unidade. Decrescente é quando eu vou diminuindo uma unidade. E posso trabalhar com o antecessor, com o sucessor e o antecessor. Para eu descobrir o sucessor, é aquele que eu vou aumentando um, somando um. E para eu descobrir o antecessor, é aquele que eu vou subtraindo um de cada número. Perfeito? Sendo assim, a gente vai estar dando por terminado essa nossa explicação e aguardem até a nossa próxima aula. Tá bom? Um abraço!